Bom dia para todo mundo, prazer. Para quem não me conhece, eu sou Isadora, eu trabalho com a Ariel, que todo mundo conhece, e sou Head de Estratégia Comercial aqui na Log. E hoje eu tenho a honra de receber e de escutar um pouco a Ana Luísa e o Thier, que são fundadores da Enjoei. Muito obrigada por disponibilizarem esse tempo para estar aqui com a gente hoje, é um prazer recebê-los. Bom, a ideia é que a gente ouvir um pouco também a história deles, assim como a gente acabou de escutar o Ricardo com a história super inspiradora que ele tem de Canggu, e além disso se aprofundar um pouco mais de como eles conseguiram, num contexto tão desafiador como o Brasil, fundar uma plataforma tão inovadora. Eu estava escutando uma entrevista que a Ana Lu deu recentemente, falando que foi o primeiro desse segmento no mundo a conseguir fazer a IPO, e é uma empresa brasileira. Então, eu gostaria se vocês pudessem contar inicialmente para a gente como dessa necessidade de vender roupa usada, que foi daí que partiu um pouco a empresa, vocês criaram essa plataforma super relevante. Se vocês pudessem contar um pouco da história e como tudo começou, por favor. Bom dia, tudo bem? Vou começar um pouquinho da minha perspectiva. Tá pegando? Aqui tá. Então, eu e Thier somos duas pessoas, né? Então, ele vai ter a história dele, eu tenho a minha e elas se cruzam. A gente trabalhava no varejo, assim como o Ricardo, a gente também era executivo de companhias antes. Então, trabalhei em muitas empresas, inclusive dentro do CD da Americanas.com, em Barueri. Então, a gente vem de um lugar muito do trabalho comum, etc. E a minha natureza, eu sou muito vendedora, desde muito pequena eu vendia tudo. Você falou que trabalhando na Natura, eu já vendi Natura, vendi Contém um Grama, eu vendi muita coisa porque eu gostava de ter meu dinheiro e não pedir nada para pai e mãe. E aí, muito bem, então eu vendia as coisas, independente de trabalhar ou qualquer coisa, eu fui estudar publicidade, que hoje eu entendo, né? Publicidade é um jeito de você vender qualquer coisa de um jeito mais sofisticado, ou contando uma história mais bonita, fazendo com que as pessoas se emocionem. Isso é a publicidade e isso era o que eu fazia desde muito jovem. E aí, uma vez eu trabalhando no Shoptime, vendi muita coisa minha no banheiro, porque eu queria fazer um mochilão para a Europa e o dinheiro do estágio não ia rolar. Então, eu levei muita roupa para o banheiro da empresa, vendi tudo. A mulherada ficou muito doida, ficou assim, gente, mas ela é louca. E aí, vendi muita coisa e aí abri ali um portal, porque elas se sentiram à vontade para levar as coisas também, para vender. Todo mundo adorou comprar, porque eram coisas ótimas. A Isadora acabou de me perguntar de onde minha bolsa. Eu falei, não sei, ganhei da minha mãe faz tempo, já não sei mais de onde é. Então, rolava muita conversa, era um lugar de troca. E aí, trabalhando em paralelo, né? Então, estava trabalhando, vendendo coisas sempre. Em algum momento, eu acho que enjoei dos trabalhos que eu tinha naqueles lugares, daquelas rotinas de corporações e reuniões, e eu estava um pouco assim, gente, eu olhava as pessoas que eram mais velhas naqueles lugares onde eu estava e pensava, se eu ficar assim, o meu endpoint vai ser parecido com o deles. Eu era bem jovem naquela época, eu falava, isso não tá bom, a gente tem que fazer alguma outra coisa. E como eu vim do varejo, trabalhei muitos anos no varejo, a crítica era sobre o varejo, não era a ideia de fazer um marketplace, era... Gente, na internet no Brasil não tem muitas coisas legais para a gente se divertir comprando online. Era só geladeira, impressora, máquina de lavar, etc. Então, como a gente faz uma internet mais gostosa, assim, mais legal, mais colorida, etc. E aí, eu lá no CD da Americanas via caminhão dormir na porta, né? Vocês sabem, vocês são deste ramo. Eu é que não era, mas eu via. Eu falava assim, gente, eu não tenho nem dinheiro para comprar esse estoque. Como é que eu vou fazer qualquer coisa? E aí um dia, eu conversava com o Thier, vamos fazer uma empresa e tal, e tinha esse problema, da onde que vai tirar o dinheiro para fazer a empresa comprar estoque, para fazer esse varejo que a gente queria fazer? E aí um dia, com as coisas que estavam na minha casa, reproduzindo uma coisa que eu já tinha feito antes, que era vender minhas próprias roupas, eu tentei fazer isso online através de um blog, eu e Thier, num sábado fizemos esse blog, que o frete era calculado manualmente. Então era assim, onde você mora, Isadora? E a peça está em tal lugar. Tudo muito manual, com a câmera, as fotos, para vender aquilo num blog, tinha que tirar foto com a câmera, fazer o download via um cabo. Eu me sinto uma senhora contando essa história, mas é muito real. E para estar no blog. Então, mas era ali um experimento de uma ideia, e não, obviamente, pensando em nenhum dinheiro nessa época, mas só porque, sim, era uma necessidade. Eu queria arrumar aquelas coisas e, através dessa tecnologia do blog, eu, eventualmente, poderia disponibilizar aquelas histórias daquelas peças para o mundo. O blog, no momento em que ele foi lançado, ali num sábado, domingo de manhã,
a demanda, ele já era aberto para que as pessoas pudessem também colocar suas coisas para vender no blog, foi uma demanda muito maior do que a gente jamais pôde supor. E desde então, começou o Enjoei. E aí, 3 anos depois, o Tia me liga, eu estava no offsite do Google, eu trabalhava no Google nessa época, o Tia me liga e falou assim, Ana, tudo bem se eu transformar o Enjoei numa empresa? Aí eu achei que ele fosse fazer isso, sei lá, né, quando? Eu falei, claro, tudo bem, eu lá no offsite. Cheguei em casa, ele já tinha pedido demissão, ele ia transformar o Enjoei numa empresa. Então, aí eu te entrego essa história. A história é bem essa, né? Tem uns detalhes que eu acho interessantes de até compartilhar, né? A Ana falou assim, qual foi a primeira integração logística que teve? O frete dava R$15, às vezes você ganha, às vezes você perde, joga os dados. Era assim que era a nossa política comercial de frete naquela época. Para pensar hoje em dia, mais ou menos a quantidade de subsídio e faz incentivo, mais ou menos a mesma coisa do que aquela regra antigamente, brincadeiras à parte. Mas a minha história assim, se conecta muito, assim, eu e a Ana, a gente tem essa história muito conectada. Então, eu também vim do e-commerce, muito apaixonado por e-commerce, trabalhei em todas as áreas do e-commerce, desde parte de tecnologia, marketing, produto, design, ficava muito próximo da área comercial, da área de operações. Trabalhei em momentos diferentes americanos, no Shoptime, no Submarino, antes da virada de dado. Depois eu fiquei executivo de e-commerce na editora Abril, lá que conheci o Ariel. E de lá que também veio esse grande insight, né, que já vinha no blog acontecendo. A Ana falou de estoque. Eu ficava imaginando assim, onde está o maior estoque do mundo de roupas, de livros, sapatos? Na casa das pessoas. Essa aí, para mim, é a maior loja online que existe, distribuída nos milhões de domicílios que existem no Brasil. E começou com o primeiro ponto ali na casa da Ana na época. Ali já tinha estoque suficiente, na minha opinião, para começar um negócio, de fato. E quando a gente via essa demanda, que, 100 pessoas mandavam produtos todos os dias, a Ana ia lá escolhia 2, 3 para botar no ar por dia. Então, uma curadoria assim, excepcional. Aí vinham 100 para comprar aqueles outros 2 produtos que ela selecionou. Falei, isso aqui está reprimido, não dá para explodir isso aqui. E quando a gente quis fazer, a gente falou, tem que ser um e-commerce diferente, tem que ser um e-commerce de descoberta, tem que ser um e-commerce de histórias, de produtos, tem que ser uma coisa que motive as pessoas a participarem. Isso que aconteceu, as pessoas olhavam os produtos, né? Alguma hora alguém... Como é que foi a formação de categorias? Alguém resolveu vender um pé de pato, achou legal, falou, a foto está legal, a história está legal, eu também tenho um parado que só vi 3 vezes em umas férias, e ela colocava também. Ainda mais que a história era sempre muito legal. E aí isso começou a ganhar força e tração. Né? A gente veio assim numa época em que não existia essa malha logística que tem hoje. Não existia a tecnologia de smartphone que existe hoje. Né? Mas a gente foi superando cada uma das fases e fazendo o negócio crescer. Né? Então, até a gente fazer, como eu digo assim, a Ana é a usuária número 1 do Enjoei, até 1 milhão de pessoas que também tiveram a mesma ideia e a mesma motivação de colocar produtos para vender. E eu acho que tem muito mais. E com essa motivação constante que a gente foi construindo a nossa história. Desde o primeiro usuário, aos 10 mil, aos 100 mil, aos 500 mil, a 1 milhão, e aos próximos 5 milhões, 10 milhões de usuários vendendo produtos. Então, essa é um pouco da trajetória. Gosto de dizer que esse início, quando a gente começou a empresa, que ela ainda não blog, não tem, ela está no nosso DNA ainda, né? Que são produtos que as pessoas se motivam a botar um pouquinho de melhor para vender. Né? Uma plataforma que é uma plataforma de descoberta, o blog é uma plataforma de descoberta. As pessoas iam até a página 30, dentro do que as pessoas estavam colocando. Tinha pessoas, né, que era quando a gente colocava poucos produtos, esperava 5, 6 dias, assim como a gente faz com série hoje de televisão. Deixa eu esperar umas 10 aí, para quando eu ver todas de uma vez. Né? E aí você ia até a página 100, esperar até isso acontecer. É claro que hoje tem uma outra dimensão, mas esse DNA é persistente. Empresas como a nossa, existem outras no mundo, né, até em outros segmentos. Você está pensar que o Airbnb começou da mesma forma. A pessoa tirou a foto do apartamento dele, fez uma foto legal, disse, olha, aqui você vai ficar bem,
é a melhor localização aqui em São Francisco para você ficar. Aí eu falo assim, poxa, eu também tenho. Né? Aí, quando você olha a plataforma hoje em dia, parece que todos os apartamentos, todas as casas são muito legais. Então você motiva as pessoas a fazerem isso. Você ensina as pessoas a fazer isso. E a gente vem ensinando isso ao longo do tempo. Esse é o grande desafio que a gente tem. Legal. Eu imagino que ao longo dessa trajetória, são 14 anos, ao longo desses 14 anos vocês tiveram também momentos de muito desafio, que tiveram que superar algo que vocês refletiram se valia a pena ou não seguir. Esse é um pouco do contexto, acho que, de todo empreendedor brasileiro. Vocês têm alguma história de muito desafio que vocês tiveram que juntos repensar o negócio para conseguir seguir adiante? Outro dia eu respondi essa pergunta. Como eu enjoei desde a época do blog, então quando o Tchê fala que as pessoas navegavam até a página 30, etc., eram os produtos vendidos, né? Nem tinha nada o que comprar ali, porque o produto não durava 1 minuto no site. Então, era pela história, as pessoas queriam ler o que estava sendo dito. Então, sempre tinha muita gente no Enjoei. Então, quando você tem um negócio que ele é muito vivo, dos dois lados, você tem muito vendedor de um lado, muito comprador do outro, é como se você não pudesse. Eu acho que, de repente, quem pensa em desistir do seu negócio, vamos supor que eu abro aqui um ponto. E aí eu não tenho demanda. Aí você fala, gente, é melhor uma hora eu considerar que isso aqui não rolou. Mas eu acho que na nossa história, a demanda, ela sempre teve muito latente. Então, isso fazia assim, eu tenho que dar um jeito de atender essa demanda. Então, desistir, eu acho que nunca foi uma coisa que passou pela nossa cabeça. Eu acho que a gente é empreendedor brasileiro. O empreendedor brasileiro, eu acho que tem uma característica muito interessante para o bem e para o mal. A gente não desiste. Né? A gente acha que vai em frente, ignora as adversidades, porque vão ter N no caminho. Né? Eu acho que a gente teve algumas que a gente nem se tocou que eram tão difíceis de serem superadas. Né? Poxa, quando a gente começou a empresa, o Mano mencionou, a gente nem se tocava que a pessoa tinha que ter muito trabalho para colocar foto, para baixar e tudo mais. O nosso mercado endereçável era o mesmo mercado endereçável de câmeras digitais versus as pessoas que tinham internet e tudo mais. Né? Eu acho que, mas aí com o advento da tecnologia, isso evolui e amplia o seu mercado. Antes, assim, a gente só tinha acesso a 5 mil agências de correios para as pessoas fazerem entrega. Não tinha nem etiqueta. Quando teve etiqueta, a gente estava agora no mercado endereçado de impressoras. Quantas pessoas têm impressora em casa para imprimir e tem que ter câmera e etc. Agora, quantos pontos tem perto da casa das pessoas? Então, isso são coisas que você vai esperando, quer dizer, você está construindo o seu negócio, você depende da tecnologia que está ao redor do seu negócio, depende do momento que está o seu negócio, e às vezes eles são circunstâncias que às vezes podem impedir o negócio de seguir adiante. Mas a gente sempre ignorou e foi aproveitando tudo nos momentos certos. Poxa, agora teve um advento de celulares explodindo no Brasil e fala, olha, o tem que ser o primeiro app, o mais legal, e tem que ser agora resolver esse problema. Né? Depois, quando a logística evoluiu, né? Poxa, vamos começar a colocar mais parceiros, mais pontos. A pergunta que eu fiz aqui até para o Ricardo era que eu quero saber quando é que vai ter 50 mil pontos no Brasil. No meu negócio é quantas pessoas têm um ponto a 500 metros da casa dela, né? Que não seja Correios, que seja outros. Né? Porque isso facilita. Conveniência é a coisa mais importante. Os primeiros usuários, eles são muito mais guerreiros. Né? Eles estão dispostos a fazer uma compra lá atrás do blog sem código de rastreio. Né? Agora, quando você vai crescendo, você vai saindo do limite, vai para a sua massa crítica, você precisa ter um serviço cada vez maior. Uma conveniência cada vez maior. Então, eu acho que os empecilhos do negócio e adiante é a evolução até do próprio ecossistema ao redor. Eu acho que o ecossistema ele vai evoluir com muita intensidade aqui no Brasil. A pandemia foi super importante para essa evolução ainda mais acelerada. E fora isso, eu acho que também é hábito de consumo, né? O Brasil não tinha nenhuma cultura de brechó, de roupa usada, etc. Então, não era só o avanço da tecnologia, que era muito importante, é como, através desse produto, eu faço com que as pessoas se inspirem a também aderir a esse movimento. Então, tem uma ideia de, isso é tão legal, por que eu não vou fazer também?
né? A gente nunca quis reproduzir a experiência de compra de uma roupa usada similar ao que as pessoas já tinham como referência num ponto físico. Então isso também era muito interessante, essa questão de como a gente vai vender essa ideia primeiro, antes de qualquer coisa, para que depois as pessoas queiram participar antes de querer ganhar dinheiro. E então, portanto, elas começam a ganhar dinheiro. Então hoje a gente começa a tratar nossos vendedores segmentados por níveis de hábitos. Então, se eles são vendedores habituais, se eles se aquela venda já complementa a renda deles, se ele já é um vendedor profissional. Tudo isso, no início, ainda era só uma ideia de, olha que internet mais legal aqui, né? Em que você participa dela, também acho que tem isso. Legal. Vocês tocaram em 2 temas agora, e vem citando ao longo da narrativa, que são os vendedores, então como vocês segmentam ele, como vocês olham para eles, e os compradores, que são os usuários, que deve ter uma zona de intersecção grande, mas não apenas, né? E hoje em Enjoei tem 1 milhão de vendedores e 1 milhão de compradores. Como que vocês fizeram para se conectar e construir esse relacionamento com esses 2 públicos ao longo do tempo? E junto, não apenas construir, mas também junto alimentar esse ecossistema que no Brasil ainda era muito incipiente, vocês ajudaram a criar, né? Como foi isso? Eu acho que a gente foi pensando em cada momento que a gente vê a empresa, desafios de cada circunstância aqui nesse Brasil que a gente vive e endereçando o que era necessário em cada momento para criar esse oferta e demanda acontecendo de maneira sincronizada. É difícil de você deixar completamente sincronizado. Às vezes a demanda de comprador cresce mais rápido, às vezes o vendedor cresce mais rápido, mas você tem que deixar isso equilibrado. Eu vou dar um exemplo de como aconteceu na pandemia, que até conecta com o tema que a gente está discutindo hoje aqui de logística. Quando a gente viu que as pessoas iam ficar em casa e estavam muito mais dispostas a vender, a gente viu demanda de diversas categorias tendo uma variação muito grande. E as pessoas estavam muito dispostas a olhar para o armário dela o tempo inteiro. Então, aquele era o momento, por exemplo, de pegar e trazer mais vendedores para a plataforma. E ia ficar ali olhando, tem que vender, eu tenho que vender, tem que gerar renda, né? Eu tenho que fazer dinheiro. As lojas estão fechadas, né? E a gente falou, olha, esse é o momento da gente aumentar muito a nossa base de vendedores. Né? E a gente falou assim, se a gente conseguir fazer com que a gente cresça 40% a nossa base de vendedores ativos em um ano, a gente vai conseguir sentar para conversar com os nossos parceiros logísticos e dizer assim, eu consigo sentar com você para definir demandas específicas em diversos pontos pela minha massa de vendedores localizados no Brasil. Então a gente fez assim, esse processo, a gente, naquele momento era vendedor e liquidez. Né? Botou para vender, vamos fazer essa liquidez acontecer mais rapidamente possível, para a gente fazer uma cobertura de sellers no Brasil inteiro. Então esse aí foi o momento que a gente ficou mais para vendedor. Tem momentos que às vezes a gente vai mais para comprador. Poxa, agora tem mais vendedor. Métricas que a gente olha. Quanto fica a venda de cada vendedor na plataforma? Se a gente está conseguindo criar densidade, se a gente não está dispersando. Né? Alguns vendem muito mais do que os outros. Então a gente toma muito conta disso para saber onde é que está o equilíbrio do supply e demand. Num país como o Brasil, e num país que você tem que ter um cuidado adicional ainda com o capital, você tem que fazer isso passo a passo. Às vezes, em empresas assim, que tem uma enxurrada de capital, você cria essa demanda mais rapidamente, você vai lá e investe em um lado de maneira muito mais acelerada e faz o equilíbrio depois. Né? E aí a gente está sempre cuidando dessa forma. Eu lembro lá no iníciozinho, eu aprovava todos os produtos aí, engraçado, eu já era uma empresa e eu reprovava metade do que mandavam pra gente. Então, na época, sei lá, 700 itens. Ficava lá aprovando depois do trabalho que eu trabalhava nessa época e reprovava. Porque eu queria ensinar para as pessoas a voltarem com fotos muito boas. E eu escrevia, olha, Isadora, volta essa foto para mim sem ser no chão da tua cozinha. Eu tentava escrever e aí depois esses textos foram automatizados. E as pessoas iam aprendendo. Então, eu estava focando nessa hora no comprador. Aí, eu corria para o site para ver tudo que eu tinha acabado de aprovar, como aquilo estava entrando. Então, eu também estava focada no vendedor, naquele momento que eu estava tentando ensinar você a fazer uma foto, mas eu também estava focada. Então, o marketplace é um negócio que ele é tão vivo, e ele depende tanto dos dois lados, que se você não focar nos dois, é verdade,
é que você vai falhar miseravelmente. Então, eu acho que não tem como você só olhar para um lado, porque se você tem uma plataforma que não tem liquidez, o teu vendedor não vai botar coisa para vender lá. E se você tem uma plataforma que só tem comprador, 3 vendedores, também não vai funcionar. Então, acho que no fim das contas a resposta para essa pergunta é: a gente estava fazendo essa empresa com tanto carinho, com tanto cuidado, querendo que ela fosse tão legal, que a gente estava olhando para tudo o tempo inteiro. Final de semana ia eu e Thier, a gente era uma empresa de logística com o meu carro, que se chamava Sushi, e a gente andava por São Paulo inteiro pegando roupa das pessoas. Porque eu estava focando em atender aquela vendedora que tinha a demanda dela de vender e de dar produto bom para o Enjoei, porque eu sabia que aquelas clientes tinham roupa muito boa. Então, esse foco, eu diria que, pelo menos eu, sempre estive olhando para os dois lados o tempo todo. Eu gosto de dizer assim, hoje como é que a gente vê quem são os nossos vendedores? A gente tem 2 eixos. São vendedores que ampliam o seu poder de consumo, não é para uma geração de renda. Eu vendendo, eu vou conseguir comprar mais. Está ali na relação de consumo da pessoa. E tem outro eixo que é de geração de renda. Né? A pessoa ou complementa a renda, porque ela pega produtos de outras pessoas, aquele trabalho que a Ana fez, são pessoas físicas que fazem isso também, né? E complementam renda. E esse aqui tem um gradiente. Tem aquela pessoa que é de consumo, faz isso uma vez no mês no ano. Veio em janeiro, está cheio de coisa, foi para vender. Limpou o armário. Limpou o armário e faz. Aí tem aquela pessoa que faz 2 a 3 vezes no ano, que ainda eu não sou de peças, falando de vezes. São pessoas que fazem a mesma coisa, só que fazem no inverno também, depois de uma viagem de férias. E tem as pessoas que fazem com hábito. A cada compra que faz, vende uma coisa. Né? Faz isso 6 vezes no ano, 6 meses, com venda. Né? E elas vão ali, ganham cada mês venda R$750, meio salário mínimo. Quem faz renda, né, são pessoas que, poxa, no início, complementam a renda no estágio, a pessoa faz um estágio, a pessoa que faz de maneira parcial. Então, essa pessoa vende todos os meses do ano. Então, a gente tem esse tipo de vendedor também. E cada um deles tem um papel nesse ecossistema. Como se a gente fosse o Uber, teria o Uber Black, ou aquele mais o X, né? Porque o que é importante, se a pessoa quer pedir um carro no Uber, você vai ter um. Se a pessoa quer comprar alguma coisa no jeito, vai ter um. Então você tem algumas pessoas que são pontuais e profissionais. Cada um tem um papel na cadeia. Vamos dar exemplo. O profissional, ele tem a capacidade de dizer, olha, eu vou fazer mais corridas, aqui está aí ganhando 15, 20 reais. Não, o outro que faz menos, ele fala assim, eu vou fazer corrida que tem a ver com o meu trajeto para a faculdade, ou maiores corridas e menos. Os dois são importantes. A gente criou esse ecossistema de sellers, cada um na parte da nossa mandala, e eles são a nossa grande fortaleza, porque a gente constrói a partir daqui. Legal, até compartilhando uma experiência, eu acho que eu tenho um caso de uso para compartilhar, que eu não sei se vocês já viram. Uma amiga, ela descobriu as marcas que têm liquidez no Enjoei. Então ela compra na promoção na marca, usa uma vez a roupa ou 2, e não faz a barra, que tem esse detalhe, porque ela é baixa, e depois vende pelo preço que ela comprou, e ela fala, tô com um guarda-roupa sempre novo, faço alguém feliz porque ela queria comprar aquela roupa e não ia conseguir comprar. Então é muito legal ver como o brasileiro é criativo e vai se adaptando para ir usando, e as empresas têm que se adaptar à criatividade do brasileiro para conseguir contemplar e evoluir e manter a proposta de valor atualizada e relevante, né? Bom, nesse contexto de empreendedorismo, tanto os microempreendedores que usam a plataforma de vocês para complementar a renda, por exemplo, quanto aqui empreendedores maiores que criaram negócios muito relevantes e de impacto, olhando para trás e hoje com toda a experiência, a bagagem que vocês têm nesses últimos 14 anos, se vocês pudessem dar alguma dica para quem pretende começar a empreender agora, para quem tem uma ideia e quer tirar do papel, que dica vocês dariam, sabendo do contexto desafiador que o mercado brasileiro como o Thier já comentou, o que vocês recomendariam para alguém que tem a ideia de começar e ainda não sabe como? Eu acho que tem que estar conectado com a sua paixão natural, né? No nosso caso, era com o e-commerce em si, né? E isso ajuda muito. Eu sou um cara de produto, então eu queria construir um produto que fosse muito legal, era uma motivação. Então a motivação ela tem que ser parte do seu íntimo, né? E porque você vai encontrar desafios muito grandes ao longo da jornada.
Então a paixão vai estar sempre ali, então você vai sempre se conectar com ela. E a outra coisa sempre olhar para dentro do negócio e para fora, né? Porque eu acho que às vezes a gente quando está começando um negócio, você tem um desafio de você só olha para o seu contexto, né? Então olhar para dentro e para fora é super importante. Lidar com rejeição, aprenda a ouvir não logo de cara, porque você vai ouvir muito, né? Mas a boa notícia é que você precisa só de um sim, 2, eventualmente. Então se acostume com os 1000 nãos que você vai ouvir durante muito tempo, até quando você achar que nunca mais vai ouvir, que está tudo certo, que você está grande, que está tudo bom, você vai continuar ouvindo. Então se acostuma com isso. Viva da sua paixão que vai dar certo, vai dar bom. E escolha o tamanho que você quer ter. Nem tudo você vai precisar ter a grande escala magnífica e gloriosa, né? A paixão pelo seu negócio vai ser do tamanho que você achar que ela condiz com aquilo que te dá prazer, né? Então eu daria essa dica. Bom, o Brasil ele é um país de empreendedor, né? Então, uma gente muito criativa. Acho que quem tem essa coisa do empreendedorismo, acho que tem e sabe que tem. E às vezes fica tentando remediar. Só que é como se fosse, sei lá, um comichãozinho que está ali o tempo inteiro. Então eu estava em todas as empresas, olhando para aquelas empresas de forma muito crítica, querendo entender a empresa. Isso era eu dentro das empresas, eu queria entender como elas eram. Eu estava o tempo mais interessada no funcionamento organizacional do que como era a minha vida ali dentro e por que eu estava ali. Então, quem tem esse real interesse, no meu caso era corporativo, eu adoro notícia de empresa, eu assinava exame com 15 anos, minha mãe não entendia nada. Então, vendo Globo Rural, ficava vendo Globo Rural bem doida, pequenas empresas, grandes negócios, que era ali os sábados de manhã. Então, aquilo para mim era mais legal do que ver desenho. Então, acho que isso em cada escala e cada dinâmica, se a pessoa tem ali aquela coisa que ela quer muito simplesmente fazer um doce, uma doceria, ou abrir uma papelaria, o que for, mas aquilo é muito importante para ela vai saber que é. E aí eu acho que ela tem que testar. E testar, estudar, conversar com as pessoas, perguntar muito, ser muito curioso, acho que ajuda muito, porque quando você é desavergonhado, você vai... Tem uma frase que a gente fala lá, doido não é quem pede, é quem dá. Então, se você vai perguntando tudo, as pessoas vão te falando, você vai aprendendo, e aí depois você executa. E na execução, acho que também tem um pouco de sorte ao longo do caminho também. Meu pai dizia, filha, não anda com gente azarada não. E aí eu levo isso pra mim. Então, também é isso, gente. Não andem com gente azarada. Uma dica muito útil. Bom, queria agradecer a presença de vocês. Foi incrível ouvir um pouco mais da história e poder ter esse bate-papo. Não sei se vocês têm alguma mensagem final, alguma última palavra que vocês queiram deixar. Eu acho que é agradecer, né? É sempre bom a gente sair um pouco do escritório, né? Porque se eu não estivesse aqui agora, eu estaria lá escovando número no escritório, fazendo coisa lá no dia a dia. E é sempre muito prazeroso parar um pouco para sentar e falar um pouco da nossa história, se conectar com mais gente. Então, gente, muito obrigado por também dedicarem um tempo aqui para ouvir a nossa história aqui. E foi um prazer enorme compartilhar ela com vocês. Eu quero que vocês baixem o app. Criem as lojinhas de vocês. Eu quero mandar um beijo para sua esposa. E falar com você, seu Ricardo. Obrigada, gente. Obrigada.